Pode sentar-se, por favor. Vamos à palavra de Deus nessa noite, nessa terça-feira do Milagre Urgente. Hoje vamos falar como Jesus tratava as pessoas. É o tema dessa semana. Como Jesus tratava as pessoas. O ministério do Senhor Jesus é um ministério de milagres, é um ministério de sinais extraordinários, mas a forma como ele tratava as pessoas é uma parte muito importante do ministério do Senhor Jesus. Aliás, em todo relacionamento, a gente não lembra da virtude de alguém, não é o que fica gravado em nosso coração, mas sim como aquela pessoa fazia a gente se sentir. A pessoa pode ser muito capaz, pode ser muito virtuosa e inteligente, mas ela pode também ter esse defeito. A gente se sente mal perto dessa pessoa. A gente não se sente bem. Então, por mais que aquela pessoa tenha qualidade e seja uma pessoa importante, o que vai marcar realmente é a forma como aquela pessoa nos trata. É isso que vai ficar em nosso coração. Então, o Senhor Jesus sempre marcava as pessoas pela forma como ele tratava as pessoas. E hoje vamos ver como o Senhor Jesus tratava as mulheres. Evangelho de João, capítulo de número 4. E o versículo que eu vou ler com você é o versículo de número 7 e também o versículo 8. Na época do Senhor Jesus, as mulheres não tinham nenhum direito. Quando nascia uma menina, ela era propriedade do seu pai. Propriedade mesmo. Como se fosse uma casa ou um camelo. E quando ela casava, ela agora vai ser propriedade do marido. A época do Senhor Jesus não existia direitos das mulheres. Jesus foi aquele que defendeu as mulheres e deu a ela direitos, em uma época onde as mulheres não tinham direito algum. Se há alguém que defendeu as mulheres, esse alguém foi Jesus. Jesus foi o maior defensor e aquele que valorizou a mulher. E a gente vê isso na forma como ele trata as mulheres do seu tempo. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4, e no versículo de número 7, lemos assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Versículo de número 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém, povo de Deus? Vamos fazer uma breve oração para a gente se aprofundar um pouco mais nessa palavra. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco, fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, e que essa pessoa venha guardar em seu coração esse ensinamento, essa palavra, e venha ter a revelação completa
da forma como Jesus tratava as pessoas. Nesse caso, hoje vamos falar como ele tratava as mulheres. Mas a forma como ele tratava as pessoas era algo maravilhoso, algo especial e deve ser estudado. Então que venhamos guardar essa palavra em nosso coração. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa mulher samaritana, dessa região de Samaria, era uma mulher que já tinha se relacionado com vários homens. Era uma mulher de uma péssima fama. Era uma mulher que vivia isolada. E se ela vivesse em outro lugar do país, mais religioso, já tinha sido até apedrejada, já tinha sido morta. Mas ela vivia em Samaria, era um lugar mais tolerante. Mesmo assim, ela vai buscar a água em um horário onde ninguém está ali por perto. Ela vai ao meio-dia. E ao chegar lá nesse local, nesse poço, as mulheres tinham que buscar água no poço para os seus afazeres domésticos. Não tinha água encanada, não tinha nada disso. Ao chegar lá, se encontra com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai fazer algo surpreendente. Ele vai falar com essa mulher. Ele vai dar atenção a essa mulher. Veja o tipo de mulher que Jesus está falando. Uma mulher que tem uma péssima história. A sociedade condenava aquela mulher. E nenhum homem iria ter a coragem de falar com ela. Porque se algum homem judeu chegasse perto daquela mulher, alguém poderia olhar e dizer: olha aí, ó, já está interessado na mulher. Sabe quem a mulher é. Já ia ficar mal falado. Jesus não se importou com isso. Ele fez questão de falar com aquela mulher e mostrar para ela o caminho da salvação. Mostrar para ela que existe um outro propósito na vida. Que a vida dela pode ser salva, pode ser alcançada e ela pode conhecer as coisas do reino de Deus. Então não importa o passado daquela pessoa. Você sabe que quando um homem comete erros, a sociedade tolera com mais facilidade. Nós sabemos disso. Se um homem ele tem muitas amantes, em alguns círculos é até algo para ele se gloriar. Eu tenho muitas mulheres, não é assim? Agora imagine o contrário. Uma mulher que diz: eu tenho muitos homens. Como é que o mundo vê esse tipo de mulher? A mulher já merece o quê? Ser apedrejada. Olha o tipo de sociedade que a gente vive hoje. Imagina naquele tempo. Mesmo assim, Jesus fez questão de se aproximar. Fez questão de se comunicar com aquela mulher. Porque para Jesus toda a vida é importante. Amém? Aquilo que as pessoas não dão valor é aquela pessoa que Jesus quer salvar para a glória de Deus. Um outro caso que aconteceu, Jesus não somente se comunicou com as mulheres, mas como também Jesus se deixou ser tocado uma vez por uma mulher que não podia tocar em ninguém, por causa da lei de Moisés. E quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou no Senhor Jesus, ela estava impura por causa da lei, ela foi curada naquela hora. E o Senhor Jesus, o que é que ele vai fazer? Ele vai divulgar a atitude daquela mulher como um exemplo de fé a ser seguido. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Versículo de número 20. Localize aí.
Mateus capítulo 9, versículo 20. Olha a relação do Senhor Jesus com as mulheres e como ele tratava as mulheres. Essa mulher aqui, pela sociedade, pela religião da época, ela não podia nem sair de casa, nem tomar os filhos nos braços, nem abraçar o marido, nem colocar a mão em nenhum objeto. Ela tinha que ficar totalmente isolada. Quando uma mulher estava nos dias, ela tinha que se isolar completamente. Era essa a lei. Ela estava impura. Porém, essa mulher não estava tendo algo normal e natural. Ela estava doente. E já estava nessa situação há 12 anos. E ela foi até onde o Senhor Jesus estava e ela fez o que não era para fazer. Ela tocou em Jesus, arriscando a própria vida. Versículo de número 20. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Mesmo quando alguém está condenado por toda a sociedade, talvez cheio de culpa no coração, era o caso dessa mulher. Essa mulher estava condenada à morte. Essa mulher estava realmente numa situação que não valia nada para aquela sociedade. Ninguém iria entender, mas ela conseguiu tocar em Jesus. E ela recebeu a cura. Talvez a pessoa, ela venha até a presença do Senhor Jesus assim, machucada, ferida, entristecida. Há vários anos não consegue encontrar ninguém que tenha para com ela uma atitude de misericórdia. Mas se a mulher, ou o homem, ou qualquer ser humano, mesmo sofrendo muito, ele pode estender a mão e o poder de Deus vai se manifestar e essa pessoa vai receber a cura. Talvez a dor seja física, talvez a dor seja emocional. Se você tocar no Senhor Jesus, Ele vai olhar para você com misericórdia. Você pode chegar até o Senhor Jesus andando, e se não der para ir andando, vá se arrastando. Aquela mulher, eu acredito, para tocar na orla da veste, ela não estava em pé. A orla da veste, naquele tempo, o homem usava uma espécie de vestido próprio para o homem, e a orla corresponde a essa parte aqui, ó, a parte da calça, a parte final aqui, onde faz, qual o nome, Liliane? A barra da calça, ela é o fim da roupa do Senhor Jesus. Então ela não estava em pé, ela estava fraca, se arrastando, era longe até chegar aonde Jesus estava. Foi uma distância que ela percorreu. A pessoa perde sangue, ela fica como? Fraca. Ela enfrentou a fraqueza, ela enfrentou o preconceito, ela tinha uma vergonha, um segredo, ela não podia estar ali no meio daquela multidão. Ela arriscou a própria vida. Se alguém descobrisse que aquela mulher estava naquela situação, ela também podia perder a vida. Mas ela não desistiu. Ela estendeu a mão e ela disse: se eu tocar na orla da sua veste, serei curada. Eu não sei a dor que você talvez tenha trazido hoje para a igreja. Você chegou aqui e enfrentando, quem sabe, uma situação de discriminação, sentindo medo, sentindo o preconceito e o peso, as mulheres que estão aqui, de ser mulher. Mas se você estender a sua mão e tocar na orla da veste do Senhor Jesus, Ele tem poder para curar a sua alma e para restaurar a tua vida completamente. Jesus, quando percebeu aquele toque, se virou e perguntou: alguém me tocou, de mim saiu o poder. Aquela mulher que estava no chão, no pó, agora está em pé, para a glória de Deus. E ela vai dizer: tocou em Jesus, ficou de pé. Amém, povo de Deus? Você pode estar se arrastando aí, mas se você tocar no Senhor Jesus, se arrastando num sentido emocional, se arrastando num sentido na sua mente, no seu coração, entristecido, se arrastando, vivendo uma vida muito difícil por causa dessa situação. Mas se você tocar no Senhor Jesus, você vai ficar de pé, porque o poder de Deus vai te restaurar.
Então, o Senhor Jesus, versículo 22, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus, em outra ocasião, recebeu a adoração de uma mulher realmente tida como uma mulher pecadora. Avance um pouco comigo, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus. Veja a forma como Jesus trata as mulheres, como ele trata as pessoas, com misericórdia. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 7. E aqui nós temos uma palavra muito interessante. Diz assim, Mateus 26, versículo 7. Jesus estava num jantar, foi convidado por um homem importante. E o que acontece? No meio do jantar, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Não é? Versículo aqui de número 10. Versículo de número 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Não é? Por que afligir essa mulher? Em um outro texto do Evangelho fala que ela era uma mulher pecadora. E vão questionar Jesus dizendo assim: como pode este homem permitir que essa mulher pecadora tocasse o seu corpo? Então vem a pergunta: como eles sabiam que aquela mulher era pecadora? Como é que eles sabem com tanta certeza que ela é uma pecadora? Porque eles, na sua intimidade, ocultamente, se divertiam com aquela mulher. E pecavam com aquela mulher. Mas quando estavam em público, queriam distância daquela mulher. Porque para eles aquela mulher não passava de um objeto, de um momento de diversão. Olha só como é a visão dos homens daquela época. Não é muito diferente do que é hoje. O Senhor Jesus não teve vergonha nenhuma em ser tocado por aquela mulher publicamente e receber aquela adoração. Isso mostra que o Senhor Jesus está sempre com o seu coração aberto e é acessível a todas as pessoas. E está sempre disposto a receber a adoração, seja lá de quem for. E que aquela que era condenada e discriminada para o Senhor Jesus, esta tem um grande valor. Versículo 13. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Diga glória a Deus. E finalmente, qual foi a primeira pessoa que anunciou a ressurreição do Senhor Jesus? Que era uma mulher.
uma mulher. A pessoa que deu a notícia mais importante. A pessoa que deu a notícia mais espetacular de todas. Uma mulher. Um pouco mais adiante, por favor, Mateus 26. Vamos agora, Mateus 28, capítulo 28. E o versículo de número 7. Maria Madalena vai anunciar a ressurreição do Senhor Jesus, é claro. Quando a gente dá a notícia para um homem, para uma mulher, quem fala mais, o homem ou a mulher? Então vai sair mais rápido a notícia da ressurreição, não é verdade? Então se era para espalhar a notícia, é para chamar quem? A mulher. E foi o que aconteceu mesmo, não é? E ela saiu contando para todo mundo que Jesus ressuscitou. Versículo de número 7. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou. Veja como a mulher é importante na obra do Senhor Jesus. Veja como a mulher tem um papel importante na vida do Senhor Jesus. Pode ter certeza, Deus tem um papel muito especial para você que está aqui. Aliás, vale a pena a gente dizer que a maioria das pessoas que vêm à igreja, em todas as igrejas, são mulheres. A gente pode observar que 70% a 80% do público é um público feminino. E são essas mulheres que mantêm a igreja, que trazem os seus maridos, que vão orando pela vida de seus filhos, e são elas que depois conseguem ganhar toda a família para o Senhor Jesus. Se você está aqui e você é mulher, pode ter certeza, Deus vai usar você, como usou a Maria Madalena, para anunciar a ressurreição do Senhor Jesus. E muitos serão alcançados por essa palavra. E para a gente encerrar, João capítulo 8, mulher adúltera. Jesus, levando o perdão para uma mulher que cometeu adultério. Olha só que curioso. A mulher foi pega no adultério. Só a mulher, não é? Cadê o homem? Ela cometeu adultério sozinha? Cadê o pecador? Os pecadores? Só quem foi pega foi ela? Cadê o homem? Veja só como são as coisas, não é? Você sabe que a sociedade é assim. O homem peca. É coisa de homem. E quando a mulher peca? E quando a mulher erra? Já está lançada no inferno, não é? Já está condenada. Aí você vê, olha só. A mulher foi pega em adultério. Versículo de número 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Cadê o cidadão? Não tem, só tem ela. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo de número 7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra. Você quer saber uma coisa? O cidadão que tinha adulterado com ela estava segurando uma pedra ali também, para jogar nela e fazer a queima de arquivo. Todos ali eram pecadores. Jesus vai jogar essa realidade diante deles, que é muito fácil julgar alguém, principalmente quando alguém é mais fraco, mais frágil que a gente, pois a mulher ela tem uma natureza mais sensível
mais delicada, não fraqueza, mas é diferente. Então é muito fácil, muito cômodo para o homem colocar-se numa posição de superioridade e acusar a mulher. É muito cômodo, é muito fácil. E naquela sociedade isso era muito comum. Era muito normal. Jesus está trazendo essa realidade. Todos são seres humanos. Todos podem pecar. Aquele que não tem pecado, jogue a primeira pedra. Dos mais velhos que tinham mais pecados, porque quanto mais se vive, mais peca. Aos mais jovens foram lançando a pedra por terra. Versículo de número 9. Quando ouviram isso, saíram um a um. E começou pelos mais velhos até os últimos. Porque todos pecam. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou somente Jesus e a mulher. Mais uma vez, Jesus e a mulher. Olha só como Jesus é interessante. Ele fala com a mulher sozinha. Ele deixa a mulher tocar no pé dele. Não é? Ele tá a mulher com Jesus ali. A mulher o quê? Pecadora, adúltera. Jesus não tinha nenhum problema em estar perto de mulheres. Você quer saber uma verdade? Às vezes os homens dizem assim: aquela mulher lá, aquela mulher é o pecado. Eu não quero nem chegar perto daquela mulher. Aquela mulher, eu nem encosto nela. Se vem alguém me dar um abraço, eu nem dou um abraço. Porque essa mulher tem pecado, ela já quer me levar para o mau caminho. A malícia existe no coração e na cabeça de cada pessoa. Mulher bonita vai ter em todo lugar. Na igreja, na rua. Eu nunca me privei de abraçar uma irmã aqui na igreja. Alguém uma vez me disse assim: pastor, o senhor abraça? Abraço. Porque no meu coração não tenho esse pensamento malicioso. A malícia está na pessoa. O cidadão não abraça, não aperta a mão, mas fica olhando e desejando. Não é assim que funciona? Então, se vir abraçar, eu abraço. Eu ponho a mão na cabeça, eu oro. Tem mulheres na igreja que são bonitas. A gente vê, a gente não é cego, mas é o nosso coração. Jesus chegava perto daquelas mulheres e não tinha nenhum constrangimento em estar perto daquelas mulheres, pois as mulheres são importantes e fazem parte da nossa vida, e devemos valorizar e respeitar todas as mulheres, tratar com toda a dignidade e honra, tratar como Jesus tratou, como um verdadeiro cavalheiro, tendo cuidado de não ferir os sentimentos, mas dando todo o valor e honra, e não olhando para o passado de ninguém não, porque no fundo, todas querem ser aceitas e amadas. Todas as mulheres, de um modo geral, têm mais ou menos os mesmos sonhos, e às vezes elas vivem uma vida errada porque sofreram grandes decepções, e por isso estão aí procurando esse alguém, né? Mas pode ter certeza, independente do que você passou, Jesus é o homem que vai mudar a história da sua vida. Esse sim vai mudar a história da tua vida. Amém? Pode aplaudir bem forte. Fique de pé, por favor.